Graça e paz, meus irmãos. Um bom dia, que um domingo maravilhoso, que esse domingo seja um domingo maravilhoso na presença de Deus, um domingo especial na sua vida, um domingo abençoado para você, mamãe também que está conosco, que Deus abençoe a vida de todos vocês, e graças a Deus nós podemos agora ter um momento especial, ter mais um momento especial, em que nós vamos estudar a palavra do Senhor, em que nós vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Que maravilha quando nós podemos fazer isso, quando nós podemos parar um pouquinho para pensar, para meditar, para aprender um pouco com a palavra do Senhor. E hoje nós vamos iniciar uma nova caminhada, nós vamos iniciar uma nova aventura, nós vamos caminhar agora nas páginas do livro de Hebreus, vamos conversar um pouco sobre esse livro. É um livro, uma carta, um sermão, como queira. Nós vamos começar hoje esse pensamento dentro do livro de Hebreus. Quando eu digo uma carta, um sermão ou um livro, que são as definições que tem para o livro de Hebreus. O livro de Hebreus ele tem essa característica, ele traz consigo essas três características: livro, carta ou sermão. Então, se você ver alguém falando que é um sermão, ou que é uma carta, ou que é um livro, as três formas estão corretas, não há nenhuma dificuldade em dizer que a carta aos Hebreus é um sermão ou que é um livro, né? Então, hoje nós vamos começar uma caminhada, vamos começar essa aventura dentro dessa carta. Hoje nós vamos pensar um pouquinho na introdução ao estudo da carta aos Hebreus. Serão 13 estudos, 13 aulas, 13 palavras que nós traremos em cima desse texto, desses escritos. E a carta de Hebreus é uma carta muito importante, muito interessante, válida para nós, muito válida para os nossos dias. Essa carta ela foi escrita com o objetivo de incentivar os cristãos a permanecerem firmes da fé. Então, nós somos incentivados, através de Hebreus, a permanecermos firmes na fé, firmes na esperança, firmes no Senhor Jesus. Então, é uma carta que se faz atualíssima para os nossos tempos. Ela foi escrita originalmente para judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e alguns deles estavam tendo algumas dificuldades quanto à questão da fé. Eles estavam sofrendo um período de perseguição, eles estavam sofrendo uma grande perseguição por parte dos gentios, dos estrangeiros, o mundo grego que não aceitava o cristianismo. Eles estavam sofrendo também perseguição por parte dos seus compatriotas, os próprios judeus, que também estavam os perseguindo para que voltassem ao judaísmo, e eles estavam então nesse fogo cruzado, sendo perseguidos e sendo pressionados. E essa pressão ela vinha por todos os lados, ela vinha de todas as partes, para que eles não aceitassem o evangelho verdadeiro como e voltassem então ao judaísmo ou ao paganismo. Qualquer coisa era válida, menos ser cristão. Então, imagina o momento em que eles viviam, imagina o aperto que eles passavam. Era melhor ser qualquer coisa do que ser cristão. Então, esse era o pensamento. E aí o autor traz essa carta, com o intuito de incentivar esses cristãos, com o objetivo de incentivá-los, com o objetivo de apoiá-los, com o objetivo de fortalecê-los, animá-los e esclarecer dúvidas sobre a fé em Jesus. Então, esse é o objetivo. Não é diferente do nosso tempo de hoje, em que nós vivemos e passamos por tempos difíceis, em que nós passamos tempos de dificuldade, tempos de aperto, tempos de questionamento, tempos de dúvida, em que aos poucos esse pensamento vai entrando cada vez mais forte. É melhor você ser qualquer coisa do que ser cristão, ou é melhor ser cristão de qualquer jeito do que ser qualquer coisa. Então, as coisas vão caminhando assim nesse tempo. Então, por isso, a importância do estudo do livro de Hebreus. Versículo-chave para Hebreus, ele se encontra no capítulo 1, no versículo 3 e 4, são 2 versículos.
2 versículos que são os versículos principais dessa carta, e eles dizem, e o texto diz assim: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, esses são os 2 versículos, o versículo que compõe, que é o versículo-chave. O versículo-chave é o versículo principal, é o versículo que todo livro, toda a carta tem, que ele passa a ideia principal, é o resumo ali do que se trata o assunto. Então, a carta de Hebreus, ela fala isso. A carta de Hebreus, ela fala sobre a pessoa de Jesus, ela exalta a pessoa de Jesus e ela o apresenta como o Filho de Deus, como a perfeita revelação de Deus, e mostra a sua superioridade, a superioridade de Cristo aos anjos, a superioridade de Cristo a Moisés, a superioridade de Cristo à lei, ao sacerdócio, aos sacrifícios, e mostra que Cristo é o único caminho que leva a Deus. Essa superioridade se dá porque Jesus é o Filho de Deus e o seu sacrifício é eficaz e verdadeiro. Tudo isso é passado, tudo isso é falado dentro desse texto. Ao longo desses 13 capítulos, nós veremos isso. Tudo isso é ensinado, é comentado. E a carta de Hebreus é uma carta que as pessoas às vezes têm alguma dificuldade, têm algumas dificuldades para compreendê-la. Muitas pessoas a consideram uma carta difícil, muitas pessoas fogem do tema de Hebreus, justamente por não conhecerem a palavra de Deus, justamente por não quererem se aprofundar na palavra de Deus e por não quererem, muitas vezes, ser confrontados. Então, o texto de Hebreus é um texto muito rico. Então, quando nós nos dedicamos a esse estudo, a essa leitura, nós aprendemos muitas coisas e tiramos grande proveito para as nossas vidas. O ensino principal dessa carta é que Cristo é superior ao judaísmo e às práticas religiosas. Nós vivemos num tempo de grande religiosidade, nós vivemos num tempo em que se fala muito sobre religiosidade, mas se fala pouco sobre o viver cristão. Então, não é diferente daquela época em que os costumes, em que se dizer religioso vale mais do que ter Deus dentro de si, do que ter Jesus dentro de si. E aí fica algo para que nós também estejamos pensando, né? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Um cristianismo que é religioso, um cristianismo que é baseado na teoria, que é baseado muitas vezes no legalismo, ou vivemos um cristianismo prático, um cristianismo como Jesus ensinou? Só lembrando que Jesus sempre bateu de frente com os religiosos do seu tempo. Jesus sempre esteve ali firme com os religiosos do seu tempo. Ele recebeu bem leprosos, recebeu bem mendigos, recebeu bem pessoas comuns, recebeu bem pessoas consideradas como pecadoras, até os publicanos, que eram considerados os piores da nação. Jesus sempre atendeu muito bem a todos, mas quando ele se depara com os religiosos do seu tempo, ele geralmente ele apresenta discursos duros, ele se dirige de uma forma mais dura, porque realmente eram pessoas que se escondiam atrás dessa casca, dessa capa da religião, em nome da religiosidade, e deixavam de fazer aquilo que realmente é a vontade de Deus. Então, nós devemos ter sempre conosco essa reflexão. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Um cristianismo religioso para o exterior, para que as pessoas vejam, ou um cristianismo que a cada dia toma Cristo dentro de si e que a cada dia procura seguir os passos do Mestre. Então, é uma das reflexões que nós precisamos fazer, é uma das reflexões que nós vamos ter no decorrer deste caminho, né?
Então, essa carta vai apresentar também Cristo como o supremo pastor e aquele que inaugurou, então, a nova aliança, o novo tempo, o novo testamento, que não é baseada em obras, que não é baseada em ritos, mas baseada, sim, na certeza, baseada na fé e na confiança de que Jesus é o autor e é o consumador da fé. Quer dizer, aquele que cria a fé, aquele que realmente inicia a fé dentro de nós e que consuma todas as coisas através da fé e pelo seu sacrifício, que é suficiente para nos garantir o verdadeiro descanso. Olha quantas coisas Hebreus vai tratar, quantas coisas nós vamos pensar nisso. Algo que nós precisamos pensar também é que uma das características da igreja aqui na Terra é ser perseguida e odiada pelo mundo. Então, aqueles cristãos, o público original da carta, eles estavam justamente com esse problema, eles estavam realmente com esse problema, de serem odiados, de serem perseguidos. Eles estavam com esse problema de duras perseguições, né? E Jesus disse aos seus discípulos que eles seriam odiados e que eles seriam perseguidos, como ele foi, mas que eles não temessem, né? Então, por isso, nós devemos viver pela fé e devemos buscar o amadurecimento verdadeiro a cada dia. A cada dia nós devemos buscar esse amadurecimento verdadeiro sem querermos retroceder às práticas da lei, sem querermos retroceder aos costumes antigos, sem querermos retroceder, uma vez que tudo isso foi superado por algo muito melhor e algo definitivo, que é o Senhor Jesus, que é a fé no Senhor Jesus. E justamente essa era a tentação, esse era o conflito que aqueles cristãos estavam vivendo. Diante de tanta provação, diante dos insultos, diante da perseguição, diante do ódio que era visível, eles então... Muitos deles se sentiam, então, inclinados e sentiam esse conflito interno de retroceder, de voltar às práticas anteriores e abandonar esse evangelho que não dava nada para eles, que no primeiro momento não trazia para eles o conforto, não trazia o sossego, não trazia os bens, não traziam o descanso, não trazia essas coisas. Então, quero só lembrar que Jesus disse que a igreja do mundo seria perseguida e seria odiada pelo mundo, porque do mesmo jeito que o perseguiram, que o odiaram, também perseguiriam e odiariam os seus seguidores, os seus discípulos, não é? E que nós seríamos perseguidos como ele foi. Mas que apesar de todas as coisas, que nós não temêssemos, porque ele estaria conosco, e está conosco durante o dia. Então, essa igreja que nós vemos hoje, essa igreja que está na moda, essa igreja que todo mundo gosta, essa igreja que coloca camisetas, que é uma moda, todo mundo com a camiseta, né, coisas assim, essa igreja que é legal e divertida e que não incomoda ninguém com a sua mensagem, não é a igreja de Cristo. Não é a igreja que o Senhor falou. Ele não falou dessa igreja, não é a igreja que ele profetizou, não é a igreja que ele idealizou, mas é uma igreja que é secularizada e que se parece com o mundo. Então, uma igreja secularizada é isso. É uma igreja que se parece com o mundo, é uma igreja que é conformada com o mundo, é uma igreja que se adapta ao local onde ela está, às coisas conforme estão acontecendo, e ela vai vivendo assim, de forma que ela não incomoda ninguém, para que não seja incomodada. E isso é preocupante. Isso é preocupante, porque o nosso chamado é um chamado para fazermos a diferença nesse mundo, é um chamado para apontarmos o pecado do homem e apontarmos a cruz de Cristo, que gera salvação e liberta o homem desse pecado. Então, quando
a igreja desse tempo, ela se volta para essas coisas e se conforma, então ela se torna uma igreja secularizada, uma igreja que é mais influenciada do que influenciadora. E aí uma reflexão também para nós, uma outra reflexão para nós que o texto propõe, né? Até onde nós somos ou estamos sendo agentes influenciadores, até onde nós estamos levando o amor de Cristo, a luz de Deus para esse mundo que está em trevas, até onde nós estamos realmente mostrando e fazendo a diferença, e mostrando que Deus faz a diferença em nossas vidas. Então é uma pergunta, já que hoje nós vemos muitos agentes secretos, né? Está cheio de crentes 007 por aí. E a palavra de Deus não nos chamou para sermos agentes secretos. Deus não nos chamou para sermos agentes secretos, mas sim para agentes do reino e agentes ativos no reino. Por isso que essa carta é importante, porque ela nos leva a uma reflexão profunda, ela nos leva a refletir sobre as nossas bases, ela nos leva a refletir sobre a nossa fé, sobre os nossos pensamentos e nos encoraja todo o povo de Deus a preservar na fé, a perseverar firme, preservar a sua fé, manter a esperança e conservar-se fiel a Jesus. Independente do que aconteça, independente do que venha a acontecer, precisamos nos manter fiéis a Jesus. E existem algumas opiniões que divergem, que são diferentes a respeito da autoria desta carta. A carta aos Hebreus é uma carta onde o seu autor é anônimo, e isso gera algumas especulações, sobre quem poderia ter escrito esse texto, né? Você já parou para pensar sobre quem escreveu a carta de Hebreus? Arrisca algum palpite? Alguns estudiosos, eles dizem que foi o apóstolo Paulo. Muitos dizem, até o século II, isso era fechado, achavam que havia sido Paulo. Outros propõem que tenha sido Barnabé, pela forma como foi escrito, pelo conhecimento da questão sacerdotal. Outros vão dizer que foi Lucas, e vários nomes são sugeridos. Então, na verdade, a autoria é uma grande incógnita. Realmente, nós não sabemos quem foi o autor, né? Os que não falam a favor de Paulo vão dizer que Paulo não se identificou nessa carta, não identificou como fez em outras cartas, não colocou o seu nome, não se identificou como apóstolo de Cristo. Outros vão dizer que Paulo fez assim para proteger a sua identidade junto aos judeus, já que os judeus tinham alguma restrição em relação a ele, por ter deixado o judaísmo, mas como ele escrevia para cristãos, talvez isso não fosse o caso também. O fato é que nós não sabemos quem foi o autor, de fato, desse escrito, mas o fato de não sabermos isso não tira o valor e não tira a importância dessa carta, pois aqui ela mostra que o autor conhecia profundamente o Antigo Testamento e era profundamente comprometido, foi uma pessoa muito comprometida com o Senhor Jesus, e ele usou todo o Antigo Testamento para mostrar a superioridade de Jesus como Filho de Deus e como Salvador. E o que importa é que, desde o início do cristianismo, esse livro é reconhecido como inspirado pelo Espírito Santo, é reconhecido como palavra de Deus, exalta a Jesus, exalta a sua obra. Então, em última análise, nós podemos dizer tranquilamente que a carta aos Hebreus é obra do Espírito Santo. E o livro de Hebreus nos incentiva, então, a prosseguirmos firmes nessa caminhada, mostra que vale a pena seguir este caminho. E os seus leitores originais, eles eram insultados, passavam por aflições, eram presos e tinham seus bens confiscados. Esse era o grande problema que eles estavam enfrentando naquele momento, além dos insultos, das aflições, das prisões, tinham seus bens confiscados também. Porém, eles tinham a opção de seguir a Cristo, que é superior a tudo isso.
Então essa é a grande fala do autor para o seu público original e para nós hoje, não é? Apesar de todas as coisas, eles tinham a opção de seguir a Cristo, que é superior a tudo, superior a todas as coisas, e esse seguir a Cristo é em direção à pátria celestial. E é por isso que ele nomeia essa carta aos hebreus e não aos judeus, né? Porque nessa época, nesse tempo, aproximadamente aí anos 60, 70, já se dizia, já não se chamavam mais de hebreus, mas de judeus. Então, a intenção dele ao chamá-los de hebreus era reportar aquele tempo antigo e lembrá-los da sua identidade. O termo hebreu quer dizer aquele que vive do outro lado do rio, peregrino. Então, assim, todas as vezes que eles pegavam esse escrito para ler, eles se lembravam, e nós nos lembramos que nós somos o povo escolhido por Deus e que está peregrinando neste mundo. Então, a nossa pátria não é aqui, o nosso lugar não é esse, nós estamos apenas de passagem por aqui, e nessa passagem, como povo de Israel, peregrinando no deserto, nós temos que olhar avante, olhar à frente, olhar para o Deus que está à frente. Aí ele vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Então, tudo que nós precisamos é encontrado em Cristo. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos em Cristo, que é a revelação de Deus. Então, Cristo é a revelação de Deus, é o próprio Deus encarnado. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício perfeito, ele é o único que é capaz de providenciar tudo aquilo que o crente precisa, seja agora ou seja no porvir. Então, nós podemos descansar. Nós podemos seguir em frente nessa marcha, podemos seguir em frente nessa caminhada, apesar de lutas, através de dificuldades, apesar de tantas situações que ocorrem, tentações e outras situações que ocorrem e poderão e ocorrerão nessa caminhada, tranquilos, caminhando e olhando para o nosso Senhor Jesus. Pense nisso. Que Deus abençoe a sua vida, que você tenha, então, um tempo especial na presença de Deus, que você participe nos próximos encontros, nos próximos domingos, para que nós possamos juntos aprender um pouco mais da palavra de Deus e, com certeza, seremos muito enriquecidos com aquilo que Hebreus tem a nos ensinar. Vamos orar, então, para terminarmos este momento? Pai de amor, nós queremos te agradecer por esse dia, queremos te agradecer por essa manhã. Queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, por todos que participaram deste momento e que ainda hão de participar, ó Deus. Nós te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra, Senhor. Louvamos a Ti, ó Deus, porque a Tua palavra nos enche de confiança, de esperança e renova a nossa fé e a nossa alegria no Senhor. Obrigado, Deus, porque nós podemos caminhar por esse deserto, caminhar por esse mundo, com a certeza de que o Senhor está à nossa frente e que podemos olhar para frente e veremos ali Cristo à nossa frente, nos indicando o caminho correto. Obrigado, Senhor. Obrigado por todas as coisas, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você tenha um domingo maravilhoso na presença de Deus.